Bom dia, hoje a gente vai estar fazendo aqui, ó, o nosso laboratório de número 2 e a gente tem aqui algumas revisões dentro dele, tá bom? Então, olha lá, abre a sua apostila na página 110 pra gente poder ir fazendo e respondendo junto, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos o sistema digestório 1, vem escrito aqui, ó, digestão. Então, nós temos aqui um corpinho do nosso boneco, semelhante àquele grandão que a Pro trouxe para vocês, que vocês viram ali nas aulas anteriores. E aqui a gente vai fazer identificações. Eu sei que alguns órgãos eles são meio parecidos, alguns eles ficam escondidos. E a gente vai então fazer junto, tá bom? Então, olha lá. Exercício 1. Em que locais indicados no esquema ocorre a digestão dos alimentos? O que a gente tem que lembrar? Que a digestão ela começa onde? Sempre pela boca, porque na boca a gente tem o quê? Isso aí, saliva, tá bom? A saliva ela vai ajudar a umedecer o alimento que está na boca, para quando ele fizer a passagem aqui dentro, ele já chegue um pouco mais molinho. Quando ele chegar no estômago, ele vai receber todos os líquidos estomacais. Isso vai ajudar a esse alimento ele deixar de ter aquele formatinho que ele tem, triturado, mastigado, ele vai virar como se fosse uma pasta lá dentro, tá bom? Tá, digestão, número 1, ela começa na boca. A boca, no nosso esquema, que número que ela é? Número não, letra, né? Que letra que ela é? Letrinha D. Onde mais a gente tem aqui? Onde a Pro falou, fica aqui no estômago. Estômago, que é a letrinha H. Eu sei que às vezes a Pro mostra aqui em cima, mas o estômago tá mais aqui embaixo, tá bom? E também temos no duodeno. Que é a letrinha E. Que é um lugarzinho do nosso corpo que ele é pequenininho. Ele já é quase ali chegando nos intestinos. E a gente sempre esquece, a gente acha que o duodeno ele não tem função nenhuma. Na verdade, ele tem. Ele vai terminar esse processo de digerir o alimento. Por quê? Para que quando ele chegue ali nos intestinos, ele já chegue praticamente na sua parte final, tá bom? No numerinho 2, nós temos ali, ó. Se numa refeição você comeu arroz, feijão, bife, batata frita, responda. Quais desses alimentos têm amido? Vamos lembrar uma coisa, que o amido, quando ele está na boca, ele já começa um processo de decomposição diferente. Por quê? Todo alimento que a gente vai comer, a partir do momento que a gente mastiga, ele já começa a entrar nesse processo de se decompor, de se destruir, de ficar aos pedacinhos, tá bom? Então, o que acontece? O amido, ele tem já essa propriedade, porque ele já vai virando uma pastinha quando a gente come. Nós percebemos isso aonde? Quando a gente come a batata frita, todo alimento que é tubérculo, como a batata. Por exemplo, batata doce, a mandioquinha, a própria mandioca, tá bom? Esses alimentos, eles têm amido. Um outro alimento que tem amido também, e a gente não é um padrão, mas a gente percebe em alguns casos, quando nós cozinhamos, ele fica inchado. É o arroz. Prof, mas o feijão ele também fica assim inchadinho e tal, mas o feijão ele não tem amido, tá bom? Já viu quando a mãe de vocês vai pegar? Então, e vocês vão poder observar isso essa semana. Quando a mãe de vocês for fazer o arroz, ela normalmente ela pega, separa, tira assim aqueles grãozinhos que não servem. O que ela faz? Ela lava aquele arroz e não sai uma água branca do arroz? Essa água branca, ela tá tirando ali excessos de amido, tá? O amido é aquele branquinho. Vocês já viram que às vezes a mãe de vocês vai fazer alguma coisa, ela usa um produto chamado amido de milho, que a gente chama de maisena, tá?
O amido de milho, ele serve também pra gente cozinhar, pra gente fazer bolos e uma série de outras coisas. Então, o amido, quando ele entra em contato com a saliva, ele já vai se desfazendo, tá bom? Então, olha, que alimentos ali dessa refeição possuem amido? Arroz. Batatas. A Pro até falou do feijão, tá? Eu até falei ali que ele não tem. Na verdade, o que acontece? O feijão ele tem uma outra proporção de amido. Ele não solta esse líquido visível que a gente vê quando a gente faz isso faz essa lavagem com uma batata, com a mandioca ou com o arroz. O feijão ele também tem amido, tá? Ele vai ter aquele inchaço quando a gente lava, mas a gente tem outros alimentos que são da família do feijão que não tem. Que é o caso das vagens, tá bom? Então, elas não têm. Então, quando a Pro fala ali, falei do feijão agora há pouco, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem vários alimentos da família do feijão, mas nem todos eles têm, tá bom? Então, o feijão em si, aquele que a gente come na nossa casa, que a gente tem o hábito, que a gente chama... Porque tem gente que chama de feijão uma série de outras coisas, tá? Inclusive, ervilhas e outras coisas dessa mesma família. Então, feijão aqui é feijão, aquele que a gente aqui em São Paulo tá acostumado a pôr no prato, tá bom? Certo? Numerinho 3. Opa, letra B, né? Aqui foi letra A, desculpa. Letrinha B. Onde se inicia a digestão do amido? A Pro já até falou. Junto da nossa saliva, na nossa boca. Certo? Então, olha, deixa eu dar aqui um espacinho pra vocês. Eu sei que eu não tô tão retinha, mas deu pra vocês verem. Numerinho 3, tá bom? Eu vou colocar aqui em cima. Essa minha lousa, ela é pequenininha, tá bom? Então, olha só. Numerinho 3. Vamos por aqui. Tô louca, gente. Eu tô querendo chegar no exercício 3, mas não é. Letra C. Olha lá, letra C. Quem é responsável pelo início da digestão do amido? A gente já falou. A saliva, tá bom? Agora sim. O número 3, que é o que eu estava procurando. O bife que foi comido nessa refeição aqui, ele começa a ser digerido aonde? Agora a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, que nós temos alimentos que são alimentos moles, que são alimentos práticos que a gente come, são aqueles que se digerem rapidinho na nossa boca. O bife não, as carnes, a gente tem que mastigar, 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 mastigar. Desce aquele pedacinho, chega lá no estômago, pedacinhos da carne. E eles ainda vão precisar ser muito bem digeridos. Então, olha, o bife, ele é um alimento rico em proteínas. Então, além dele ter as suas vitaminas, ele tem as suas fibras ali da carne. Já viu quando normalmente a mãe de vocês ou o pai, quem gosta de cozinhar na sua casa, faz carne assada ou põe a carninha na sopa? Ela não fica assim meio que se desfiando? É isso que a gente tá falando aqui. O bife, ele começa a ser digerido aonde? Como ele é pesado, ele é um alimento que ele já vem mais grosso, ele precisa ser digerido num outro lugar. Então, ele precisa ser digerido no estômago, é onde ele começa a ser digerido. Significa que na boca a gente não faz a digestão dele. A gente só tritura.
mistura, tá bom? A gente só mastiga. Então, as proteínas do bife começam a ser digeridas, tá? As proteínas do bife começam a ser digeridas no estômago, tá bom? Que é a nossa letrinha H no nosso esquema, tá bom? Número 4. Se após a refeição você come uma sobremesa e nessa sobremesa é um pedaço de bolo que contém farinha, ovos, manteiga, açúcar, a gordura contida nos ovos e na manteiga vai ser digerida em que parte do nosso canal alimentar? E o açúcar? São duas perguntas. Então, as gorduras, elas vão ser digeridas no duodeno. E o açúcar? Também, tá bom? Então, às vezes a gente se engana e fala assim, ah, meu estômago tá cheio de açúcares, tal. A gente só vai digerir os açúcares lá no finalzinho, tá bom? Então, as gorduras e os açúcares serão digeridos no duodeno. Duodeno, que é aquele lugarzinho que o pessoal esquece que existe dentro do corpo humano, tá bom? Mas olha lá. Numerinho 5 e último desse nosso laboratório 2. Qual a função do fígado na digestão dos alimentos? Gente, o fígado ele não digere um alimento, tá? Ele produz a bile. A bile ela vai ajudar nesse processo de digestão. Por quê? O fígado, a gente ouve até falar de uma doença chamada gordura no fígado. As gorduras ficam grudadinhas ali nele. Até como se ele fizesse um processo de filtragem ali com a sua bile, tá bom? A bile, assim como outros sucos que a gente tem, como pancreáticos, sucos estomacais, elas têm essa função de ajudar a fazer com que o alimento ele vá se desintegrando ali dentro, que ele fique assim praticamente um líquido, uma pastinha bem fininha, tá bom? Então às vezes as pessoas se enganam, elas acham assim que as pessoas acham que a gente come, chegou no estômago, tudo virou água. Não é isso que acontece. Em cada parte do nosso sistema digestório, a gente vai ter esses tipos de órgãos aqui retirando nutrientes e deixando o alimento cada vez mais pastoso, tá? Eu já ouvi falar de outros alunos de outras séries que achavam que já que saindo do estômago já tudo virava fezes, e não é isso que acontece. O nosso corpo ele tem vários órgãos e cada órgão desse ele vai fazer retirada de nutrientes, retirada de líquidos, só vai se formar fezes lá no final de tudo, tá bom? Então, quando a gente fala do fígado, o fígado tem sim muita importância, ele precisa estar super saudável. E como que a gente deixa o fígado saudável? Evitando excesso de gorduras, principalmente que gorduras da fritura, gorduras da carne, tá bom? Então, olha lá, o fígado não faz digestão.
ele vai produzir a bile, que ajuda, que auxilia na digestão das gorduras. Certo? Então, olha só. Nessa nossa aula, a gente fez aqui o nosso laboratório 2, que fala um pouquinho do sistema digestório. Vocês vão fazer o sistema digestório número 2, que é o laboratório 3, é a próxima aula que vocês vão estar fazendo. Já está lá para você corrigir. Não fez, já pode entrar lá, já pode corrigir o seu exercício, tá bom? Beijo, boa aula para vocês!